Fala, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao nosso estudo bíblico de hoje, onde nós vamos meditar o capítulo 18 do livro dos Juízes. Juízes, capítulo 18. Você que tem me acompanhado aí com fidelidade, graças a Deus. É muito bom ter a sua fidelidade comigo aqui, dia após dia, lendo a palavra do Senhor, para que assim a gente possa conhecer cada vez mais o nosso Deus, nos apaixonar por Ele, segui-lo e verdadeiramente um dia podemos estar na sua presença, contemplando-o face a face. O manual da salvação e da felicidade é aqui, é a palavra de Deus. Todos os dias nós precisamos ter um contato com ela. E a minha proposta é que você tenha contato comigo aqui durante todos os dias, com a graça de Deus, 15 minutos por dia. 15 minutos não é o suficiente, mas é um bom tempo, é um excelente tempo, onde a gente pode rezar, meditar e crescer no conhecimento da palavra do Senhor. Pega comigo a tua Bíblia, capítulo 18, Juízes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, derrama a tua graça, o teu Espírito sobre nós, para que possamos conhecer a tua palavra e, conhecendo, segui-la, para assim sermos felizes e fazermos a tua vontade. Amém. Muito bem. Veja, de certa maneira, o livro dos Juízes, ele se encerra, vamos dizer assim, com o juiz Sansão. Nós tivemos aí desde Otoniel, né? Otoniel até Sansão, esses juízes foram aparecendo, de forma especial surgiu Débora ali no capítulo 4 e no 5, depois no 6 e 7, aí veio Gedeão, né? E aí outros juízes foram aparecendo, aí veio Sansão, e nós meditamos ontem no finalzinho, e adentramos no apêndice. De certa maneira, foi um pouco meio corrido ontem a leitura do capítulo 17, né? Que fala sobre o santuário de Micas e o santuário de Dan. Aqui acontece o seguinte, né? A Bíblia que eu uso é a Bíblia de Jerusalém. Ele vai dizer o seguinte no rodapé. As duas narrativas de Juízes, 17, 18 e 19, 21, que têm origens diferentes, foram acrescentadas aqui porque se referiam a acontecimentos anteriores à monarquia. A ligação desses antigos relatos ao livro de Juízes é talvez posterior ao exílio. Ou seja, o que ele quer dizer? Que essa complementação do capítulo 17 até o 21, que é o final de Juízes, ele só está aqui porque aconteceu antes da monarquia. Então nós tivemos o patriarcado, que é justamente o Deuteronômio e Josué. Depois tivemos o segundo momento do povo de Israel, que é os juizados, os juízes, e em seguida a monarquia, que já entraremos no livro de Samuel, né? Então, esse é um grande motivo de ter esse apêndice. Até aqui a palavra trata como um apêndice, tá? E aí, nós vimos ontem a questão do santuário particular de Micas. Como é um trecho pequeno, eu vou ler novamente o capítulo 17. Né? Eu dei uma estudada melhor aqui para a gente compreender. Então, ele vai contar uma outra história aqui. É uma outra história. Havia um homem da montanha de Efraim que se chamava Miqueias. Bem, então, esse cara, Miqueias, né? Quer dizer, quem é como Yahvé, Mica, Micaia e eu, né? Abreviado como Micas, tá? Então, ele disse à sua mãe: os 1.100 ciclos de prata que te foram tirados, e a propósito dos quais pronunciaste maldição, esse dinheiro está aqui, fui eu quem o tirou. Ou seja, ele tinha pego 1.100 ciclos da sua mãe. E aí ele devolveu para sua mãe. E a mãe dele, quando soube que alguém tinha roubado, amaldiçoou quem o roubou. E aí, ele está dizendo que ele devolveu esse dinheiro. E aí a mãe dele disse: seja o meu filho bendito de Yahvé. Então a mãe dele quebra a maldição com uma bênção. A importância de quebrarmos a maldição com a bênção. E ele diz, então ele deu de volta os ciclos à sua mãe, e a mãe dele disse: eu havia dedicado esse dinheiro ao Senhor, de minha própria mão, a meu filho para fazer uma imagem de escultura, um ídolo de metal fundido, mas agora quero dá-lo novamente a ti. Ele, porém, ou seja, ela disse: olha, esse dinheiro era para você fazer uma imagem, né, de Deus. Veja,
Deuteronômio já proibiu que não pode fazer imagem de Deus, mas eles queriam fazer uma imagem. E aí ele pegou e disse, olha, mas eu vou dar para você esse dinheiro. O que foi que ele fez? Ele então pegou o dinheiro da mãe e ele fez uma imagem. Fez o que a mãe queria. E aí entra a história da questão da criação dessa imagem, né? Fez esta imagem de Deus. E aí entra uma outra pessoa, né? Este homem, Micas, tinha uma casa de Deus. Ele fez um efode e terafim, ou seja, para cultuar, fazer uma igreja. É como se ele quisesse fazer uma igreja. E deu investidura a um dos seus filhos, que veio a ser um sacerdote. Né? Veja só. O que é que o livro aqui da Bíblia de Jerusalém vai dizer? Pode-se imaginar que se trata de um só ídolo, de madeira talhada, revestida de prata e distinta. Seria redacional. É possível que um dos dois tenha sido acrescentado segundo Deuteronômio 27:15. É o único exemplo claro de imagem cultual de Yahvé, contrariamente à lei do Decálogo, várias vezes repetida. Todavia, ela não é condenada, assim como não o foram o efode e o terafim, que se tornaram objetos suspeitos no javismo oficial. Ou seja, o que ele está explicando? Que aqui, de fato, houve uma construção, ela não foi condenada essa imagem, muito embora Deus não permitia que fosse feita uma imagem dele, né? Então, só para a gente contextualizar o que aconteceu melhor aqui com isso. Acontece um outro fato. Um jovem de Belém, em Judá, do clã de Judá, que era levita, estava caminhando como um peregrino, como um estrangeiro, e chegou na casa de Micas, disse que ele era um levita, e Micas disse, olha, então vem me servir, né? E aí ele estava pronto, ele tinha um sacerdote, ele tinha um levita, ele tinha um Deus na casa dele. Aí entramos no capítulo 18. Nesse tempo não havia rei em Israel. Ora, a tribo de Dan procurava então um território onde habitar, porque até aquele dia ainda não tinha sido designado o território entre as tribos de Israel. Os danitas enviaram 5 homens do seu clã valentes, de Saraá e de Estaol, para conhecer a terra e explorá-la. Eles lhes disseram, ide explorar a terra. Os 5 homens chegaram à montanha de Efraim, até onde estava a casa de Micas, e ali passaram a noite. Como estivesse junto à casa de Micas, reconheceram a voz do jovem levita, e aproximando-se, lhe disseram, quem te trouxe para cá? Que fazes aqui? E o que é que tens aqui? Respondeu-lhes, Micas fez por mim tal e tal coisa. Ele me empregou aqui e eu lhe sirvo de sacerdote. Então lhe disseram, neste caso, consulta a Deus para sabermos se a viagem que empreendemos terá êxito. Então, os danitas mandaram mensageiros, né, para explorar a terra, etc. Eles chegaram à casa de Micas, estavam ali sendo acolhidos por Micas, de repente ouviram aquele jovem falando, reconheceram a voz, foram até ele, perguntou o que estava acontecendo, e quando ele disse que ele era um sacerdote, ele disse, então vai perguntar a Deus se essa viagem que a gente está fazendo vai dar certo ou não. É aquilo, né? A gente sempre quer saber se vai dar certo ou não o que a gente faz. Impressionante como quando a gente não vai, infelizmente, na sortilégio, na cartomancia, etc., a gente vai também, às vezes, num pregador da igreja e fala assim, o que é que Deus tem para mim? Vai dar certo, né? A gente sempre quer saber o resultado final. Ide em paz, respondeu-lhes o sacerdote, a viagem que empreendeis está sob o olhar de Yahvé. Os cinco homens partiram então e chegaram a Laís. Viram que seus habitantes viviam em segurança à maneira dos sidônios, tranquilos e confiantes. Não havia aí alguém que falasse com autoridade na terra, e aí não havia pessoa que detivesse poder. Estavam afastados dos sidônios e não mantinham acordo com quem quer que fosse. Então voltaram a seus irmãos em Saraá e Estaol, e esses lhe perguntaram, que relatais? Eles disseram, levantai-vos, subamos contra eles, pois vimos a terra que é excelente. Mas, continuais aí sem dizer nada? Não hesiteis em partir para tomar posse da terra. Chegando lá, achareis um povo confiante. A terra é extensa e Deus a entregou nas vossas mãos. É um lugar no qual ninguém tem falta de coisa alguma que há na terra. Então eles foram explorar a terra, foram encontrar a região de Mica, então as histórias vão se encontrando ali. Teve a bênção de Deus para aquela jornada que eles iam realizar aquela jornada, depois
voltaram e falaram, olha, está tudo certo, vamos embora. Vem a parte agora da migração dos danitas. Então partiram dali o clã dos danitas, de Saraá e Estaol, 600 homens armados para a guerra. Subiram para acampar em Cariate e Arim, em Judá. É por isso que ainda hoje se chama essa região de acampamento de Dan. Ele se encontra a oeste de Cariate e Arim. Dali passaram a montanha de Efraim e foram até a casa de Micas. Ora, os cinco homens que tinham estado ali para reconhecimento da terra tomaram a palavra e disseram aos seus irmãos: sabeis que há aqui nestas casas um efode e terafim, uma imagem de escultura e um ídolo de metal fundido? Então, pensai no que deveis fazer. Dando uma volta por ali, chegaram à casa do jovem levita, à casa de Micas, e o saudaram. Enquanto os 600 homens dos danitas, armados para a guerra, permaneciam à soleira da porta. Os 5 homens que tinham estado antes ali, para reconhecimento da terra, vieram e entraram na casa. Apanharam a imagem da escultura, o efode, os terafim e o ídolo de metal fundido, estando o sacerdote em pé, à entrada da porta com os 600 homens armados para a guerra. Eles, pois, tendo entrado na casa de Micas, apanharam a imagem da escultura, o efode, os terafim e o ídolo de metal fundido. Mas o sacerdote lhes disse: que estás fazendo? Cala-te, respondeu-lhe. Põe a mão na tua boca e segue-nos. Ou seja, a tribo de Dan rouba aquele santuário. Há aqui uma questão de roubo, né? Vamos ver no que vai dar isso, né? Põe a mão na tua boca e segue-nos. Serás para nós um pai e sacerdote. Vale mais para ti seres sacerdote da casa de um só homem do que sacerdote de uma tribo e de um clã de Israel? Ou seja, eles pegaram aquele jovem sacerdote da casa de Micas e pegaram aquele Deus de Micas que ele tinha feito, o altar, tudo isso, e levaram para a tribo. E chamaram aquele sacerdote para ser o sacerdote da tribo, não só mais de uma casa. Ele respondeu, e aí ele foi. Então o sacerdote se encheu de alegria, tomou o efode, os terafim, bem como a imagem de escultura, e se encaminhou para o meio da tropa. Retomando então o seu caminho, partiram tendo colocado à frente as mulheres e as crianças, os animais e a bagagem. Estavam já longe da casa de Micas quando os que moravam nas proximidades da casa de Micas deram o alarme e se puseram a perseguição aos danitas. Como eles gritassem atrás dos danitas, eles voltaram-se e disseram a Micas: que tens tu, que gritas desse modo? Ele respondeu: tirastes o meu Deus, que eu fabricara, e levastes também o sacerdote. Partis, e que é que me resta? E ainda me perguntais: que tens tu? Disseram-lhe os danitas: não nos obrigue mais a ouvir a tua voz. Alguns, de ânimo exasperado, poderiam cair sobre vós. Arriscas a causar a tua perda e a tua casa? Os danitas seguiram o seu caminho e Micas, vendo que eles eram mais fortes, recuou e voltou para sua casa. Vejam, a história de Micas entra aqui para mostrar que a tribo de Dan vai tentar construir o seu santuário, né? O santuário de Dan. E aqui está algo prejudicial, né? O ídolo do santuário é um produto de um duplo roubo. O sacerdote remonta a um levita itinerante que abandona o seu primeiro empregador para ir ganhar mais. Então veja a corrupção que acontece aqui. Então vamos perceber que a coisa vai dar errada, né? O cara se vendeu, né? A situação de levar o Deus que já estava errada ali, foi roubado e já trouxe o sacerdote, né? Corrompeu o cara. Você vai ganhar mais aqui comigo do que ganhando só com essa pessoa aí. Bem, uma loucura. Nós vamos parar por aqui, e aí do versículo 27 até o capítulo 19, a gente prossegue no próximo vídeo. Deus abençoe você e até amanhã.